Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que quer discutir com você, debater com você a boa relação entre fé e ciência. O que realmente a ciência nos diz sobre a nossa fé e como a nossa fé pode entender também as descobertas científicas. Nesse programa, temos trazido cientistas, teólogos, queremos trazer outros cientistas, outros teólogos, para debater essa relação incrível, fantástica, tantas coisas que a gente gostaria de discutir. Mas estamos trazendo aqui todo mundo para bater um papo super legal de fé e ciência, essa relação incrível. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ana Maria, bem-vinda, é um privilégio muito grande ter você nesse programa Fé e Ciência. Muito obrigada pelo convite, bastante honroso para mim, um privilégio enorme. Olha, a gente quer sempre conhecer primeiro o nosso entrevistado, o nosso convidado, para que o bate-papo seja ainda mais descontraído, que a gente saiba com quem estamos falando e tudo mais. Então, essa primeira sessão aqui do programa, Ana Maria, vai ser assim, ó, Ana Maria pela Ana Maria. Tá bom. Ana Maria, fala um pouco de você, como é que você conheceu a Cristo, você deve ser cristã, não é? Sou cristã. E como que você também está envolvida nesse debate fé e ciência? Para quem não percebeu ainda, eu sou estrangeira, sou da Colômbia. Eu fiz química farmacêutica na Universidade Nacional da Colômbia. Eu quis fazer um mestrado no Brasil. Aí eu vim na UFMG, fiz meu mestrado, né? E depois eu queria fazer um doutorado, mas não sabia se no exterior ou aqui mesmo, né? Mas o mestrado foi muito corrido, acabei indo para a Unicamp, onde tive o prazer de te conhecer. Olha como Deus foi conectando as coisas. E não apenas te conhecer, senão também conhecer meu esposo, né? Deus planeja tudo milimetricamente, ele otimiza as variáveis, né? E nesse meio tempo eu fiz um sanduíche no Max Planck, lá na Alemanha, no Instituto de Química do Max Planck. E aí eu voltei, né? E, bom, aí eu, estando lá, inclusive na Alemanha, foi quando eu comecei a me questionar mais sobre a relação entre fé e ciência. E porque a ideia da evolução me incomodava um pouco, não pela ideia em si, só porque não encaixava muito com o que eu conhecia da Bíblia, né? Aí eu conheci o design inteligente em 2018, através das suas palestras, inclusive. E inclusive, a partir de um debate que, se alguém não assistiu ainda, recomendo fortemente assistir, fala Darwinismo hoje, debate histórico em 2008. Achei fantástico. Era criacionismo, design inteligente, evolucionismo e, bem... Aí eu achei bem interessante essa tese do design inteligente. Até essa época eu só tinha ouvido que era abobrinha mesmo, sabe? Tipo, pessoas pseudocientistas. Só que eu te conheci, eu falei, estranho, né? Um cientista desse nível a falar abobrinha, né? Aí eu comecei a estudar mais, pesquisar e fiquei fascinada. E vi como isso, na verdade, fortaleceu minha fé. E cada vez mais eu vejo esse diálogo, essa harmonia, né, entre os livros da vida e da natureza, né, e da palavra de Deus. Ana, você foi bastante simpática quando você falou abobrinha, né? O pessoal fala que eu falo outras coisas bem piores do que abobrinha, né? E é assim, né? Há realmente um debate muito forte, né? Muito acalorado de vez em quando entre pessoas que defendem posições diferentes sobre as nossas origens. A Ana Maria também é palestrante oficial da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Outro dia a Rogéria Ventura estava aqui e a gente estava tentando discutir quem foi a primeira, porque vocês estiveram juntas no mesmo congresso. Então, quem foi primeiro? Quem falou primeiro naquele congresso? Foi você ou foi a Rogéria? Quem foi a primeira mulher que falou oficialmente pelo design inteligente no Brasil? Bom, a primeira vez que eu falei foi em 2019. O Senhor me colocou assim para estrear no dia que o Birri ia falar. Eu estava morrendo de medo, meu Deus. E eu tinha que abrir o evento. É a primeira vez que eu ia falar de design inteligente com o Birri, tá? E eu abrindo o evento. Foi, assim, um desafio muito grande, mas graças a Deus tudo deu certo. E isso foi em 2019, mas eu acho que a Mariana... deixa eu fazer uma correção aqui. Foi a verdade, Mariana, verdade. Né? Foi a Mariana Sá.
Sim. Então, eu não sei mais quem falou primeiro, mas você... Acho que é a Mariana, com certeza. É Mariana, Rogéria Ventura e Ana Maria, né? É o trio maravilha aí das mulheres do design inteligente, as primeiras mulheres do Tem design a Daniela inteligente. também, no Rio de Janeiro. Sim, aí se seguiram outras, não é? Sim, Muito sim, bem. sim. Ana Maria, mas além de ser palestrante do design inteligente, além de ser uma química orgânica com doutorado e tudo mais, o que você faz hoje? Eu atualmente estou fazendo pós-doutorado, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, né? E a gente tem um monte de projetos super legais, né? Um sobre jejum intermitente, outro sobre Covid, né? Diagnóstico e pronóstico com a caneta do câncer, desenvolvida pela sua filha. Temos também sobre a origem da vida. Vamos publicar um paper, gente. Fiquem de olho. Está muito bom. Sobre aminoácidos, o surgimento deles. E também, né, eu faço parte do Discovery Mackenzie, que está ligado ao Discovery Institute, né? Então, a gente faz eventos do Discovery, da TDI Brasil, e muita coisa rolando legal, né? Então, fazendo boa ciência na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Isso é. Nós estamos fazendo o jejum intermitente, é muito interessante, né, Ana? O que seria isso daí? Conta um pouco sobre o jejum intermitente. Jejum intermitente não é nada mais do que uma técnica sempre usada pelo ser humano, que faz uns 200 anos, 100 anos para cá, foi meio que esquecido, desde que as pessoas conseguiam estocar mais os alimentos e tinha geladeira, aí a pessoa começou a comer com maior frequência, mas até... Recentemente, né, as pessoas só faziam no máximo 3 refeições por dia, né? Então, no jejum intermitente, você faz um período de jejum de mais ou menos 14 horas ou mais, e você tenta reduzir, né, a janela de alimentação. De forma bem geral isso, e isso traz muitíssimos benefícios para a saúde, para a prevenção e tratamento de doenças crônicas. Mais uma verdade científica da Bíblia, não é, Ana Hoje Maria? O jejum é bom, não é? Bom demais. A gente, às vezes, tem que parar também por mais que essas 12 horas, talvez um dia ou 2, também é bom, não é? Com certeza, e se conseguir fazer isso junto com oração, leitura da Bíblia, meu Deus, fantástico. Jesus fazia jejum. A Bíblia é perfeita, né, na sua ciência e tudo mais. Mas, Ana Maria, a gente vê por aí, né, uma ideia de que Deus deu partida no universo, né? Ele ligou o botão, criou a matéria, eu brinco assim, né? É uma brincadeira. Mas é basicamente isso que se acredita, que Deus deu origem à matéria, a matéria seguiu o seu curso, a evolução do cosmos ocorreu, nós vamos ter o Adalto Lourenço no próximo programa, você gosta dele, eu acho que eu também, né? Sim, Somos muito. 2 fãs do Adalto Lourenço, Com ele está certeza. vindo no próximo programa, e ele vai falar sobre a evolução do cosmos, mas dizem que um planeta especial se formou, a Terra, e nesse planeta surgiu ali uma sopa, que eu brinco, né? Ácida, venenosa Nossa. e escaldante. Ácida, venenosa e escaldante. São os 3 adjetivos que eu uso para aquela sopa, aquela poça. E que naquela poça teria surgido a primeira vida. Não. E é o que dá o título do nosso programa hoje. Você, uma ameba evoluída? A pergunta que nós estamos querendo responder, né, Ana Maria? Eu, pelo menos, não. Eu não sei os outros. Mas eu queria não te quero perguntar, Ana Maria, pelo conhecimento que você tem de química, uma química formada com mestrado, doutorado em química orgânica sintética. A gente tem as palestras do James Tour, né, uma série, Nossa. se você quiser assistir no YouTube. YouTube, né? Ele está fazendo uma série sobre a biogênese. a biogênese, a evolução química e tudo mais. Então, você, com esse seu conhecimento de química, o que você responderia a essa pergunta? Você, uma ameba evoluída? Eu, uma ameba evoluída? Os nossos ouvintes, uma ameba evoluída? Evoluímos. Aí Deus soprou naquela forma evoluída lá o seu espírito. Tem evidências, a química permite você imaginar que numa sopa ácida, escaldante, venenosa, a primeira forma de vida poderia ter surgido? Ana Maria, nós temos a TV aqui, a gente já melhorou um pouco o enquadramento no nosso programa, o próximo vai ficar ainda melhor. Você trouxe alguns slides, então agora você está com a palavra. Responde essa pergunta aí. Poderíamos ter sido formados através de um processo com moléculas inanimadas? Definitivamente não. E, na verdade, sempre que eu ouço isso, eu fico muito indignada, gente, porque quem é químico orgânico sintético sabe o difícil que é
sequer sintetizar uma molécula minimamente complexa. Nem estou falando de nível de RNA, DNA, que é muito mais complexo. Estou falando de coisas que a gente faz rotineiramente, fármacos, né, nanomateriais. Eu, particularmente, no meu doutorado, sintetizei umas moléculas grandíssimas, que são do tamanho de uma proteína, usando também a reação. Uma das reações que mais usei, né, foi a reação usada mesmo pelas proteínas para unir os aminoácidos, né? São as ligações peptídicas. E eu, gente, eu passava, sem mentir para vocês, às vezes 16 horas seguidas no laboratório. Por quê? Porque você coloca uma reação e você não pode abandonar ela. Ela é pior que um filho recém-nascido. Você tem que estar aí olhando, monitorando, porque se você deixa menos tempo, o produto não se forma. Se deixa mais tempo, o produto se degrada. Ou forma mais porcaria que vai fazer perder a quantidade do produto preciosíssimo. Depois que você obtém esse produto, você tem que purificar e colocar numa outra reação. E assim, é muito difícil, tá, gente? Então, esse negócio que a vida pode ter surgido ao longo de bilhões de anos, só piora a situação, porque quando a gente obtém um produto, o primeiro que faz é guardar na geladeira, geralmente, porque a temperatura, as condições ambientais, a luz, muitos desses fatores degradam as moléculas. Então, na geladeira, essa degradação é muito mais lenta. Então, bilhões de anos só atrapalhariam a formação, né, de moléculas sequer parecidas com a vida, biomoléculas. Só para ilustrar um pouquinho, né, de forma bem geral, a vida é composta, de forma bem geral mesmo, tá, gente? Por proteínas, ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Que está mostrando aqui, né? RNA, DNA, por proteínas, né? Que seria aqui, né? Cadê? Aqui as proteínas, os lipídios, né? Tem também os carboidratos e tem também inter-relação, correlações, né, entre alguns desses, né? Então, aqui vemos, por exemplo, uma membrana onde tem, por exemplo, proteínas, com glicoproteínas, com glicolipídios, né? Então, eles formam interações entre eles. A vida é bastante complexa. E essas moléculas, para serem sintetizadas, mesmo no laboratório, mesmo com um químico super experimentado, mesmo com as condições necessárias de temperatura, pressão, reagentes puros da Sigma Aldrich, caríssimos, por sinal, nem assim você obtém resultados bons, né? Às vezes, por exemplo, para fazer a ribose, que é usada pelo RNA e DNA, os químicos mais experientes, porque não qualquer um vai fazer essa reação, usa a reação da formose. Sabe qual que é o resultado, a proporção da ribose que você obtém? Quanto seria, Ana? Que eu não sei. Menos de 1% Uau. De rendimento. E não apenas isso, tipo, uma mistura intratável, esse é o termo, mistura intratável de um monte de outros carboidratos. Então, assim, Ana, se você tivesse um laboratório cheio de químicos orgânicos sintéticos, né, os melhores do mundo, se eles tivessem toda a disponibilidade de reagentes químicos, os básicos, você acha que eles construiriam no seu laboratório alguma forma de vida? De jeito nenhum. É tão simples como, se você pegar uma célula, já uma célula funcional que tem tudo isso, bonitinho, organizado, e você furasse ela, tirasse todos os ingredientes da vida que estão dentro da célula, você furou ela e saíram, colocasse num tubo de ensaio, poderia ficar bilhões de anos esperando que nunca isso vai formar a vida, mesmo tendo todos os ingredientes sair. Mas, Ana, o Francisco Quilmento, né? Fiquei amigo dele, a gente tem uns debates e tudo mais, vocês podem assistir na Rádio Musical, muito bacana. Ele falou uma vez na Liga Racionalista, mas olha, gente, a gente teria milhões e milhões de moléculas. Essas moléculas colidindo uma com as outras por milhões e milhões de anos, a chance disso formar vida, dado milhões e milhões de anos, e milhões de moléculas colidindo, eventualmente a vida surgiria. O que você acha dessa suposição? Isso aí só pioraria as coisas. Eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar para vocês fazerem uma imagem mental do que seria essa mistura. Literalmente uma sopa, né? Um monte de coisa aí que vai ficar impossível assim, de obter algo puro. Se é difícil para a gente, que tem o conhecimento, que tem colunas cromatográficas, né? Um monte de técnicas, que eu não vou falar aqui os nomes porque não preciso, mas um monte de técnicas diversíssimas de purificação. Às vezes a gente nem consegue obter 100% puro. Agora imagina algo deixado ao acaso, com um monte de moléculas surgindo, se degradando. É muito difícil, impossível.
basicamente. O assunto é inesgotável, né? Você está falando aí, eu estou pensando umas 50 perguntas diferentes para te fazer, né? Mas vamos falar sobre aquela história da homoquiralidade dos seres vivos, né? É uma palavra difícil, né? Homoquiral é que só tem uma quiralidade, né? Não é hétero, é homoquiral. E aquela quiralidade, essa história da mão direita e da mão esquerda. E essa homoquiralidade a gente vê em várias moléculas. E você acha que dá para... Tem uma ideia que se vê por aí que diz o seguinte: na realidade foi um ligeiro excesso. Veio um cometa com ligeiro excesso de uma forma L da forma D. A vida percebeu que se ela fosse evoluindo, né, incorporando cada vez mais L e cada vez menos D, ela teria vantagem. Não. E foi até que se chegou num meio 100% puro, né? Aminoácido só L e açúcares só D. O que você acha dessa ideia? Você é uma química orgânica sintética, está no laboratório. Você também já trabalhou como eu trabalhei com compostos quirais. Você acha que isso é viável? O que a homoquiralidade nos diz sobre a origem da vida? Nós sermos amebas evoluídas. Não, de jeito nenhum. A homoquiralidade assim, é uma das coisas mais impressionantes da vida. Até porque, tipo, é uma homoquiralidade específica para os ácidos nucleicos, que usa D-ribose, e outra homoquiralidade para as proteínas, que é L, aminoácidos. Se pelo menos fossem ambas D, né? Tipo, você falaria, alguma coisa no meio facilitou a D, né? Mas é num D e em outro L, e ambas estão na vida. Então, como que uma coisa separou D e outra L, e aí juntou... Eu digo que Deus foi bem democrático, né? Metade D, metade L, né? Direita e esquerda, né? Essa foi boa. Mas não dava para partir de uma mistura que não fosse 100% pura? Não, de jeito nenhum. Por quê? Os enantiômeros têm uma particularidade. Eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas. Então, se você tem no meio D e L, tem a mesma chance de reagir o D e o L. Aqui não dá para ver, mas no outro slide eu mostro melhor. Mas, assim, por exemplo, o DNA, ele tem só D-ribose, desoxirribose, estritamente falando. Mesma coisa o RNA, só D-ribose. Se tiver no meio um L-ribose, perfeitamente poderia ter sido incorporado, porque eles estão sempre metade, né? Deus foi bem até nisso, né? É uma mistura racêmica, né? Mesmo que tenha um pouquinho de excesso, o que não seria o caso normalmente, mas mesmo que algo favorecesse um excesso, tem a mesma chance de entrar um L ou um D. Se entrar um L, já era, tem que voltar a começar do zero. Aí começa do zero. Mesmo que vá 100, nossa, teve muita sorte, 100 seguidos de, e entra um L, não serve, tem que de novo começar. E para as proteínas, é o oposto, só eles, L aminoácidos, não D. Né? Então, é um problema bem sério. Ou a vida partiu 100% pura, ou ela nunca teria dado partida. E sabe o que é curioso? Que mesmo que o DNA é composto só por D, desoxirribose, ele poderia ser por L desoxirribose, desde que tudo fosse ele, né? Mas foi D. Alguém foi lá e falou assim, vai ter que ser só L ou só D. Tem que escolher. Para aminoácidos vou usar L, para açúcares usarei D. Não foi assim, a gente não tem como fugir. Não é? Você acha que isso é fé? Fé? É uma conclusão de fé? Aqui estamos, até agora, só temos falado de ciência, né? E algo interessante é que os D-aminoácidos, eles existem, né? Inclusive nos nossos organismos, mas eles têm funções bem específicas, como ligantes de alguns receptores, mas nas proteínas só são usados os L. Então, na vida, você precisa também dos D, só que para as proteínas só precisa dos L. Ana, você está mostrando tudo isso aqui, essa complexidade. Eu digo que a vida é uma fábrica, né? De altíssima tecnologia e sofisticação, cheio de partes, de blocos, e blocos que formam blocos. O James Tour está falando sobre isso, né? Os blocos que formam os blocos. Aonde que você conseguiu? Falou, hoje o químico orgânico vai lá ver no catálogo da Aldrich, pede, né? Muitos dos artigos que a gente vê publicados na Science e na Nature, que provaram a evolução química. Muitos, não, todos. Todos. Olha, gente, esqueci de falar, né? A Ana Maria tem uma palestra fantástica que você pode encontrar na internet. No canal da TDI Brasil. No canal da TDI Brasil, é sobre a evolução química segundo o TDI São Paulo, não foi, Ana? Que ela fala sobre... Ela comenta os artigos que são publicados, né?
Eles foram comprados na Eu tenho um Aldrich. artigo aqui que eu vou mostrar também. Ela vai mostrar... Ana, olha, toda essa complexidade aqui, toda essa complexidade que você está mostrando aqui, depois a gente vai passar para os seus outros slides, eu quero que você corra por eles, mostrando tudo. Mas eu quero te falar fazer uma pergunta. Ana, dizem que a gente evoluiu de uma coisa muito simples. Que tinha alguns componentezinhos quaisquer lá. E depois, essa coisa simples foi se sofisticando. Dá para tirar alguma coisa desse seu arsenal de moléculas? Dá para tirar os açúcares? Dá para tirar os lipídios? Dá para tirar as proteínas? Dá para tirar os carboidratos? O que você acha? Eu sempre digo assim, né? Eu falo assim, a vida é coisa de profissional. Ela partiu pronta exatamente como está por aí. Agora, não sei, será que é só eu que falo ou você concorda comigo também? Eu concordo plenamente. O incrível é que, assim, já formar qualquer uma dessas moléculas é quimicamente impossível, né? Nessa complexidade de biomolécula. Agora, formar todas elas e estarem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, para ser todas integradas, né? Mesmo a vida mais simples calculada, né? Precisa de 250 proteínas, a mais simples. Só que as pessoas acham, nossa, 250 coisa fácil, né? Que as pessoas que falam isso talvez nem tenham a noção de que é uma proteína, né? Que a pessoa, normalmente, proteína pensa num pedaço de carne, uma coisa macro. Mas eles não sabem bem, tipo, o que seria micro, como isso é complexo, né? E eu quero aqui falar uma coisa. Sempre falam, o design inteligente fala, é complexo demais, então Deus criou, Deus dá lacunas. Só que quando a gente fala complexo, é porque é complexo mesmo. Tipo, vai no laboratório e tenta sintetizar. E não é Deus das lacunas. Deus das lacunas é dizer, tipo, por algum processo natural isso foi formado. A gente vai estudar, justamente por ser complexo, a gente vai querer saber como isso foi formado, como Deus pensou, que lógica ele usou. Isso nos instiga mais a pesquisar do que se for feito pelo acaso. Legal, vai se formar em bilhões de anos outra forma de vida, sei lá, né? Mas a gente quer saber como a que existe foi formada. E nos instiga a pesquisar ainda mais, porque tem uma lógica, um planejamento por trás. Se não tem planejamento, você não vai querer pesquisar algo que surgiu pelo acaso. Você encontra uma pedra na rua, você não vai pegar a pedra e analisar ela. Para quê? Vai perder seu tempo nisso. Mas se você encontra a pedra Rosetta, você vai querer entender o que está aí codificado, né? Ana, mas sempre lembro do Charles McComb, disse o seguinte: a evolução espera que você não saiba química. Hoje nós temos 2 químicos aqui e nós estamos discutindo tudo isso. Mas aí alguém fala assim, puxa vida, mas está escrito lá em Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, pelas suas mãos, né, fez o homem, fez pronto, pelo menos o relato bíblico é assim. Mas as pessoas dizem assim, não, a gente tem que... É ciência, ciência, ciência. A gente tem que se render à ciência. A gente tem que entender que essa evolução ocorreu, né? Lenta, gradual e sucessivamente. A vida surgiu daquela sopa. Amebas evoluíram, né? E a gente tem que se render à ciência. Mas a gente está falando aqui que a ciência não comprova isso. Ana, mas aí alguém pode falar assim, não, mas olha, o que a Ana está mostrando aqui é um quadro superestimado da vida. Ela está exagerando. Vamos no simples, então. Talvez possa ter surgido com uma molécula, única molécula. O que você acha disso? Acho que você tem uns slides sim, aí, né? Vamos mostrar, então. Vamos supor, hoje em dia tem muitas teorias sobre a origem da vida, mas de longe, os naturalistas de longe falam que a melhor é o mundo do RNA. Então, por que eles falam isso? Como vocês vão ter, existe algo que chama dogma central da biologia molecular. O que é esse dogma, né? Que a informação para formar uma proteína está codificada no DNA. Então, essa informação é transcrita num RNA mensageiro, que ele depois vai se unir lá no ribossomo, né? Onde vão chegar uns RNA transferase, e a cada 3 nucleotídeos, né? Ele vai colocar um aminoácido, né? Que seria a tradução desses nucleotídeos, que chama códon, né? E assim vai unindo aminoácido para aminoácido e formar proteína. Curiosamente, para fazer uma proteína, vocês veem aqui DNA, RNA, proteína. Aí precisa de proteínas para abrir o DNA, para ir copiando a informação, né? Aqui precisa também de proteína nesse processo de tradução, né? Então, para eu formar uma proteína, eu preciso de proteínas. Como assim, né? Não faz sentido. O que essa galinha e esse ovo estão fazendo aí? É porque um dilema ovo-galinha. Quem foi primeiro? Aí, quem foi primeiro? DNA ou proteína? Para eu duplicar o DNA, eu preciso de proteína. Para formar proteína, eu preciso do DNA. Não faz sentido, né? Aí, eles falaram assim... Em 1980, foi uma super descoberta, né? Aí falaram, bom,
o RNA, ele armazena informação. Então, ele deve ter sido o ancestral do DNA. Mas, até essa época, só se sabia que as proteínas tinham atividade catalítica. Que é a atividade catalítica? É a propriedade de acelerar muitíssimo a velocidade de uma reação química. Algo que poderia durar bilhões de anos, se consegue fazer em segundos. E até esse momento, se achava que só as proteínas tinham essa propriedade. Só que descobriram que algumas, não todas os RNA, apenas algumas e muito específicas, e mais de mais de 150 nucleotídeos, uma molécula de RNA de mais de 150, poderia chegar a ter uma atividade catalítica também. Eles falaram, encontramos o problema, essa é a solução, esse era o potencial ancestral do ribossomo, esse potencial ancestral do DNA, resolvido. Saiu na Nature, na Science, não Todo, sai? Ganhar prêmio Nobel, tudo, o mundo cara. do RNA, não é? Exato. Só que o que acontece? Vamos por partes. Então, já chegamos que talvez o RNA poderia estar dado esse start. Talvez essa máquina extremamente complexa, cheia de moléculas dos mais diferentes tipos, tenha partido de uma única. De uma única. RNA. Já da célula, se simplificamos, chegamos no RNA. Tá bom. Vamos ver se talvez essa molécula pelo menos teria surgido. Aí, só para lembrar rapidinho do colégio, né? O que está composto o RNA? Então, ele tem a pentose, que é açúcar ribose, que a gente falou. Também tem o grupo fosfato e as bases nitrogenadas, que quais são, professor? A TGC, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Exatamente. Essas são, então, são purinas e pirimidinas. Beleza. Então, para formar o RNA, eu preciso desses três, bonitinhos, unidos, né, para formar o polímero, né? Beleza. Então, vamos focar, por enquanto, na ribose. Só que todo mundo fala da ribose foi encontrada até nos meteoritos lá, trazidos, né, do espaço, a ribose se forma até no espaço, então, fácil, né? Muito fácil. Só que quando se fala isso, nem sequer se fala, e acho isso muito desonesto de certos cientistas, que a ribose ela não está sozinha no meio, porque ela, lembra que estávamos falando do enantiômero. A ribose é um dos blocos dessa molécula de DNA, não é? Sim, só que o RNA, a ribose, ela está sempre no meio com umas amiguinhas dela. Vocês veem aí 8 estruturas. Quem vê assim rapidamente vai achar que é a mesma molécula repetida 8 vezes. Mas não, gente. Tem os OHs, uns para frente, outros para trás. Dependendo, né, da combinação, se todos para trás, todos para frente, uns para trás, outros para frente, aí vai dar 8 combinações, né? 2 elevado a 3, né? Dá 8 combinações. E a que usa a vida é unicamente a D-ribose. Uma de 8, É como se tivesse um aquário com 8 peixinhos, você teria que encontrar o peixinho certo lá dentro, né? O peixinho certo. Aí, só que qual que é o problema? Que a parte de ser só a D-ribose, né? Tem também a arabinose, xilose e lixose. Aí, cada uma dessas vai estar na forma D ou na forma L, que aí está o enantiômero, né? Que nem todo mundo fala. Mão direita, mão esquerda, é como se fossem imagens espelhadas, não podem se sobrepor. Mesma coisa com essas estruturas, né? É um peixinho que olha mais para a direita, outro que olha mais para a esquerda, você tem que conseguir diferenciar, não é? Exato. Aí, tá vendo? Então, todas essas 4 de cima têm seu correspondente de baixo, né? Que seria os D e os L's. E como eu falei no início, os enantiômeros, eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas, ou seja, se está no meio, tem a mesma chance de reagir. O que é um problema bem sério, né? E eles também podem ser analisados como os estereoisómeros, mas agora não é tão importante essa informação. O que é importante aqui é que dessas 8, a mais instável é a ribose e a D-ribose. Então, a vida... a ribose como tal. A vida escolheu a mais difícil, a que menos era estável. Tipo, a vida tivesse escolhido a mais estável, até faria algum sentido, mas escolheu a mais instável. Ela parece que gosta de uns desafios, né? Parece que o autor e consumador da vida, ele gosta desses desafios, não gosta? Ele gosta de mostrar que é ele que sabe, e ele que sabe escolher, e ele que sabe achar. O gênio da química, né? Eu fico... O Marcelo Zaldini que fala que ele é o gênio da química. Eu já concordo. Tenho uma interpretação diferente, né? Eu já falo que ele é exibido e exagerado, né? Quando ele vai escolher, ele escolhe o mais difícil, ele faz eclipses solares perfeitas, né? É incrível. É incrível. Mas aí não termina, professor. Ainda tem coisas piores. Piores. O que é? A gente já viu ela assim
na forma de cadeia aberta. Mas quando ela está na água, ela se cicla. Então, quando a gente vê ela em solução aquosa, que seria tipo a sopa primordial ou as fontes hidrotermais, ela vai estar em menos de 1% nessa forma. Mas tudo bem, essa não é a forma que usa a vida, porque a vida usa em forma de ciclo. Todo mundo deve lembrar a de ribose, né, como um ciclo de 5 membros, que é mais ou menos assim, mais ou menos já vamos ver por quê. Então, nessa forma de ribofuranose, furanose é um ciclo de 5 membros, só porque a gente gosta de nome difícil, né, professor em química? Sim. Então, furanose, você fala, é de 5, tá? D, já sabem, o enantiômero D. E alfa, depois eu vou te explicar o que é. Só que ela também pode se ciclar de outra forma, que vai dar um ciclo de 6. Aí fica uma ribopiranose. Então, se houve piranose, são 6. E também está na forma alfa e D. Dessas duas, a que está em maior proporção é a alfa-D-ribopiranose, que está em 20%. A outra está em 6%. A parte disso, ela pode ser na forma alfa, que é quando o H está aqui na parte de baixo, mas se o H está na parte de cima, ela é beta. São anômeros. Muta-rotação, se chama isso. Aí é a beta-D-ribofuranose. E essa está em 18% de abundância numa solução aquosa, tipo na água, assim, na solução aquosa. E, obviamente, vai estar a beta-D-ribopiranose em 56%. Por que ela está em maior proporção? Porque ela é um ciclo de 6, e ao ser de 6, tem menos tensão do que um de 5. Então, vai ser mais estável. Né? Concorda? Sim. Agora, qual que é o problema? Que a vida só usa a beta-D-ribofuranose, que ela está só em 18% de abundância. Então, lembra do slide anterior? Das 8 tipos de pentose, a vida escolhe a mais instável. E não basta com você escolher a mais instável, senão que escolhe a segunda mais instável, ou menos abundante, né, das formas em que a ribose se cicla. Né, a beta-D-ribofuranose. Quando você ouve um artigo de química probiótica que fala de beta-D-ribofuranose, só fala ribose, está tudo certo com isso. Mas omitem todos esses detalhes, né? Desonesto. Gente, vocês estão percebendo, né? Olha, a Ana Maria está fazendo um esforço imenso de deixar essa história simples e fácil de se entender. Essa história é muito mais complicada do que a gente está apresentando aqui. A vida é coisa de profissional, não é, Ana Maria? Alguém de extrema sabedoria e inteligência arquitetou, bolou e planejou. Isso não é uma questão de fé, é uma questão de química, né, Ana Maria? A gente vê isso no nosso laboratório. Você vê isso também, eu vejo todos os químicos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe cozinhar? Sei, um pouquinho sim, coisas. Já fez caramelo alguma vez? Caramelo, sim. Como faz caramelo? Esquenta o açúcar e vira caramelo, né? Com aquela açúcar propaganda. Com água. Água e calor. Então, se estamos na sopa primordial, a temperaturas pelo menos mornas, né, ou quentes, você vai ter água e vai ter açúcares. Aí forma açúcar, vai formar um caramelo. Se você não fica de olho no seu caramelo, o que acontece? Carboniza. Carboniza. Exatamente isso que teria acontecido. Porque que acontece? Elas começam a se unir, a polimerizar e formam uns açúcares cada vez mais complexos, né, maiores e de diversas quantidades de carbonos. Se você não fica de olho quando chega ao ponto de amarelo, e num segundinho, um pouco tempo depois, já fica marrom e preto. Quando está fazendo a reação da formose no laboratório, tem que ficar de olho nesse ponto exato e, mesmo assim, depois você separa e obtém só 1% de ribose. E ribose, de forma geral, no beta-D-ribofuranose, tá bom? As forças naturais são inimigas da vida. A gente vai trazer aqui o Kelson Mota também. Ele é maravilhoso. É um físico-químico que faz cálculos teóricos. O Marcelo Zaldini, outro que trabalha com a gente, né, no projeto dos aminoácidos, mostrando por que a vida escolheu os aminoácidos. Outro químico teórico. Vamos trazer esse pessoal aqui para mostrar para você, gente, que a vida é coisa de profissional. As forças naturais são inimigas da vida, nunca teriam gerado a vida. Alguns entre nós, né, na nossa fé, irmãos nossos, dizem o seguinte: nós temos que render às evidências científicas de que realmente é um processo natural. Forças naturais formaram todas as coisas nesse planeta. Aí eu sempre digo, né, dizem que Deus calibrou essas forças.
Então acho que ele não calibrou direito, Ana. Parece que ele foi lá, né? Não, e fez pronto. gente. Ele teve que escolher todas as coisas, não teve? Ele É. teve que pôr a mão no frasco Mão na reacional, massa. não teve? Pôr a mão na massa. Ele entrou no laboratório, Eu não vou entrou? mostrar um artigo para você daqui a pouquinho, fantástico. Aí, como seria uma sopa primordial ou umas fontes hidrotermais com moléculas se formando? Já tem essa imagem mental? Você já tem? Aí eu vou dar uma ajudinha. Olha como seria algo assim. Vocês acham que de uma mistura assim de moléculas que estão se formando, se degradando, você poderia formar alguma molécula ou biomolécula da vida? E não apenas uma, várias, que estivessem uma pertinho da outra. Mas se tivesse um montão, Ana, um montão, bem concentrado. Piora! Quando eu vou fazer uma reação, eu preciso que o meio esteja basicamente o que eu vou precisar para que reaja. Se eu tenho contaminantes, os contaminantes podem reagir com meus materiais de partida. Por isso que, entre uma reação e outra, eu preciso purificar. Porque as porcarias, né, os contaminantes que ficam, aí podem reagir com o meu produto, com o meu reagente, com o meu catalisador. Aí vai... Você põe o produto puro ali dentro, fica gotejando, né, lentamente, Nossa. torcendo para que aquela reação não. forme um produto só, que ela te obedeça, que as moléculas obedeçam, né? E tem que saber muita química para saber em que ordem adicionar, a que temperatura, se tem que tirar o oxigênio do meio ou não. Não, é muito complexo, gente, muito. E as proteínas, Ana? Você tem alguma coisa aí sobre proteínas? Tenho. Claro que eu tenho. Inclusive, eu vou mostrar um artigo da Nature do 2019, bem recente, né? Quem não sabe, a Nature é a melhor revista, né, conceituada de ciências. Aí eles disseram o seguinte, lembra do dilema que eu falei? Mas como que forma proteína, se precisa, né, de outras proteínas para formar proteínas? Aí eles falaram, a gente conseguiu fazer uma ligação peptídica quimioseletiva, acoplada em água, inclusive, sem outras proteínas. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar, né, porque... Gente, vamos ter que virar evolucionistas. Sim, e com talvez certeza. teístas, né? Vamos manter Deus. Exato. Só que aí, quando você vai ver como eles fizeram essa façanha, aí você vai, eles têm 237, se não me engano, páginas de material suplementar. Que é material suplementar, os anexos, onde eles contam a metodologia de como fizeram tudo. Porque no artigo está bonitinho, tipo, a gente obteve, a conclusão é esta, mas quando você vai nos materiais suplementares, como você... quer saber como foi feito, porque às vezes você, como químico, precisa replicar alguma reação, né, ou te serve para seu projeto, aí você vai ver como eles fizeram passo a passo. Aí você vai, né, e é muito engraçado, porque assim, você vê que eles, primeiro, não é a mesma molécula dos aminoácidos, eles fazem uma proteção da molécula. O que é proteção? Você bloqueia um lugar que poderia reagir para que ele não reaja, porque você quer que reaja a outra parte, mas essas duas poderiam reagir e você protege, bloqueia um lado para só reagir o outro. Eles fizeram isso porque eles são inteligentes, né? Porque se não bloqueassem, teria reagido pelo outro lado também. Aí eles fazem cálculos, olha aqui certinho os cálculos, 03, 06, 09. Isso não é muito óbvio que foi calculado? Claro, umas proporções certas de quantidade de reagente. Não botam aí, eu preciso disso e disso. Aí não importa quanto. Não, eles calculam, porque é caro além disso, né? Aí ajustam o pH a 9. Por que não o pH 7? Por que não o pH 10, né? Porque o pH é importante, né, para... muitos processos, né? Eu não vou entrar em detalhes. Quem estava ajustando o pH da sopa, Ana? Agora, temperatura ambiente. Por que na fonte hidrotermal tem 250 graus? E aí para cima, né? Por que temperatura ambiente, né? Eles sabem os problemas. Também a temperaturas mais altas, muitas moléculas acabam sendo mais reativas, né? Ajuda a sua reação, mas ajuda as outras também, Também. Né? Talvez muito mais. Por 20 minutos. Por 20 minutos. Se você coloca 20, porque você sabe que mais poderia atrapalhar, né? O que mais? Aí, eles... deixa eu ver. Não estou conseguindo enxergar. Centrifugam. Você já viu na origem da vida uma centrífuga? Nunca. Então, como é que vão centrifugar, gente? Pelo amor de Deus. Talvez o planeta estivesse rodando bem rápido, Ana. Pode ser. Aí purificam por cromatografia em coluna, né, gente? Por favor. E eles usam, para purificar, éter de petróleo e acetato de etila. Inclusive, acetato de etila você usa para tirar o esmalte, tá? No que era só em água,
Beleza? A reação foi em água. Mas para purificar o produto, precisaram de solventes orgânicos que, obviamente, não tinha. Não estava disponível lá. A Aldrich ainda não tinha sido instalada, né? Montada. E, obviamente, eles obtêm subprodutos, gente. Não é que você mistura e obtém o seu produtinho puro, né? Você obtém, às vezes, subprodutos que vai ter que tirar do produto principal, né? Porque... E aí eles fazem, né, a caracterização, como a gente faz também, né, espectrometria de massas, aí para ver se obtiveram o produto purinho depois da purificação. Ó, que na origem da vida poderia ter feito tudo isso e depois fazer o ensaio, né, para ver se o produto foi obtido puro. Não tem essa forma, né? E colocar na seguinte reação. Então, é ridículo. Por isso que nesse artigo também da Nature... um naturalista bem honesto, ele admite, assim, não é fácil ver o que substituiu frascos, pipetas, barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico que realizou as manipulações. Repete, essa foi interessante, não é fácil ver o que substituiu os lá frascos... naquela sopa, né? O que substituiu? Os pipetas e barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico... que realizou as manipulações. E olha o preconceito. E sim, a maioria de nós não se sente à vontade com a ideia de intervenção divina nesse contexto. Então, como eu não me sinto confortável, então tem que ser evolução, porque eu não sinto confortável com a intervenção divina. Mas ele admite que, bom, né? E a intervenção humana foi necessária para obter um resultado específico. Se você não intervém, com planejamento, com um alvo que você queira obter, você não vai obter resultado algum. Ou talvez obtenha, mas algo que nada a ver com a química da vida. Vocês estão vendo, né, pessoal? A gente está aqui discutindo, batendo um papo descontraído. Às vezes a gente até brinca um pouco, né, com a situação, porque ela realmente... É engraçada. É engraçada, gente. É engraçada. Depois, acho que você entendeu um pouco, né, nesse bate-papo com a Ana Maria aqui, por que os químicos nunca compraram a evolução? Acho que é boa... Pior que tem alguns que compram. Alguns compram, mas o químico, né? O Boyle era o pai da química, ele sabia que Deus tinha feito, né? O bom é que esses estudos, na verdade, não demonstram que a vida surgiu por acaso, né? Eles só demonstram que com a intervenção humana resultados são obtidos e várias dessas pesquisas têm servido para novas reações, né? Porque servem para outro tipo de pesquisas. Entendo a frase, né? A evolução espera que você não saiba química, porque você vai avaliar os processos químicos. Você vê uma complexidade, não é só uma complexidade, é uma complexidade absurda e multidimensional. Não só você tem que acertar o pH, como você está falando aqui, né? A acidez no meio, a temperatura, o tempo. E o pH de cada reação é diferente. Então, para uma reação, você precisa de pH básico, depois para outra ácido. Quem que estava mudando, né, o pH certo? Tem que ser substância pura, adicionar na sequência certa, na ordem certa e tudo mais. E isso para formar uma única molécula. Bom, mas vamos dar fazer um ato de fé aqui e dizer, bom, sequer uma, né, se formou, uma molécula. O que acontece com uma molécula de RNA formada? Uma das principais críticas do RNA, do mundo do RNA, é que o RNA é uma molécula muito instável, porque ela sofre de clivagem. Clivagem é hidrólise, tipo, ela se quebra, como vocês veem aqui, né? Se quebra no meio básico, sim? E, ao quebrar, ela perde a função. Simples assim, né? Então, vocês veem aí. Só que vocês falam, nossa, mas mesmo que isso fosse planejado, como é que esse ser sobrenatural planejou algo tão ruim que é instável? Não, gente. Aí também você vê a antevidência, né? Um planejamento perfeito, porque o RNA é necessário que tenha uma vida curta, de poucos minutos. O RNA mensageiro, no caso. Inclusive, né, Ana, tem uma vacina com RNA, que o RNA, a sua estabilidade foi aumentada para que a vacina pudesse funcionar. A gente sabe que é instável. Sim. E ele é instável por quê? Porque ele, como vocês viram naquele slide que eu mostrei, ele é um intermediário entre o DNA e as proteínas. Então, ele cumpre seu papel, se degrada, e é reciclado para fazer um outro RNA para formar a proteína. A proteína, se precisa ficar mais tempo, que ela que vai cumprir a função. Ele só é um temporário. Então, é rapidinho, né? Então, o RNA entrou para salvar o dilema? Definitivamente não, né? E já o DNA é uma molécula muito estável. E olha o legal, né? O RNA é fita simples, o DNA é fita dupla. Por que o DNA é estável? Porque ele não tem esse hidroxila, né, esse OH aqui. Então, esse OH, se vocês viram na anterior, é o que promove, né,
essa hidrólise. Como esse não tem essa chance de ser hidrolisado, e além disso ele tem dupla fita e tudo isso protege, né, da hidrólise. É uma molécula que fica no núcleo, resguardadinha, bonitinha, porque ela vai durar muito, muito tempo. Ela tem a informação do organismo, né? Não é só preparar, sintetizar as moléculas da vida. Você tem que controlar a sua estabilidade, o seu tempo de vida, a sua disponibilidade. Então, por isso que é DNA, né, Ana? Desoxirribose. Sim. E ribose, RNA. Mas por que essa hidroxila aí foi retirada mesmo, Ana? Você consegue explicar melhor para o pessoal entender por que uma tem um OH, né, e a outra não tem? Deixa eu voltar aqui, então. Uhum. Porque, como eu falei, então, quando tem o H, ela quebra aqui em pouco tempo. Então, isso favorece a degradação, né, o quebramento dela para ser reciclada e reutilizada para fazer outras proteínas. O DNA não, ele precisa estar lá resguardado para fazer novas proteínas. Eu explico de uma forma diferente nas minhas palestras. Tá. Coloca aí, Ana, deixa eu falar essa que é bem legal. É assim, Ana, vem uma base, né, eu falo assim, ó, vem uma base, gente, de arrênios, um OH-, tira esse próton, forma um ânion alcóxido, que agora numa reação SN2, de substituição nucleofílica intramolecular, de cinética de segunda ordem, num estado de transição de 6 membros, ataca o fio fosfato e quebra o fio fosfato. Aí o pessoal fala nas minhas palestras, mas professor, não entendi nada. Gente, você não entendeu nada, porque é complexo, é realmente sofisticado. A gente está simplificando demais. Nem nós que somos químicos entendemos muito bem o que está acontecendo. Sim. A gente só sabe que nada sabe na realidade, né, Ana? Quanto mais sabe, menos sabe. A gente tem um vislumbre só da magnífica química da vida. A química da vida é espetacular, extremamente sofisticada. E tudo teria que estar lá desde o início. Parece que quem fez, né, ajeitou, acertou, controlou, acertou a estabilidade do DNA e tudo mais. E o que mais você pode falar sobre essas moléculas fantásticas da vida, Ana? A gente também tem as proteínas, né? As proteínas são os que basicamente nos mantêm vivos. Elas estão aqui e ali, são as obreiras, né? As que fazem tudo, praticamente, né? Então, elas são muito versáteis, são umas que são de estabilidade, de estrutura, outras que são de catálise, né? Como que estão formadas as proteínas, né? São formadas por aminoácidos. Então, tem um grupo amino de um lado e um grupo ácido do outro. Aí, esse grupo amino com o grupo ácido do outro, ele reage e forma ligação peptídica, né? Que é também conhecida como grupo amida, né? Aí, continua tendo um lado amina livre e o outro ácido livre para continuar a reação quando vier outro aminoácido e ser uma reação primérica. Só que aí vai sobrar, então, água. Por isso é que quando você gera esta reação, vai produzir água, e se você estiver em água, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, se formou produto, volta para os reagentes. Le Chatelier já falava isso, né, Ana? Então, você precisa retirar essa água. Mas na vida, não precisa disso, né? Obviamente, a gente sabe que as células estão com água, mas porque aí os ribossomos, né, eles posicionam as moléculas de um jeito certo, né? E fazem a união. E antes disso, os aminoácidos são unidos a um RNA de transferase, né? Que forma uma reação ester, que é muito ativa, né? Essa carbonila, para favorecer a reação. Enfim. Mas quantos aminoácidos tem na vida? A gente pode falar um pouquinho sobre aquele projeto que você faz no Mackenzie. Sim. A vida tem... Você fala de 20 a 22. Só que, detalhe, naturalmente ocorrem 500 aminoácidos e a vida só escolheu 20. 20, tá, gente? Muito. Mas por que ela escolheu esses 20, Ana? Por que ele escolheu? Então, a gente vê que esses aminoácidos, todos têm grupo amino e todos ácido, né? Mas eles têm uma diferença, que é o grupo R. Esse R que daí são essas cadeias laterais. E eles são, né, uns são hidrofóbicos, outros polares, outros não polares, né? E isso faz com que cada um tenha uma particularidade diferente. Uns vão dar estrutura à molécula, outros vão promover as catálises do sítio ativo da molécula. A forma tridimensional que ela vai ter vai depender também dessas cadeias. Então, é muito importante essa versatilidade para a vida, né? É incrível, né? A gente, nesse projeto dos 20 aminoácidos, né? 20 que a gente está analisando, nós estamos tentando descobrir a razão. E a gente, cada vez que faz um cálculo novo e tudo, a gente descobre, nossa, olha só, esse aminoácido aqui foi para
para cortar o fio de prótons na entrada de água na célula. A gente não fica tipo, ai, nossa, que difícil, que complexo, vamos deixar por aí, Deus fez, pronto, acabou. Não, a gente quer entender por que Deus escolheu esses 20 e não os outros 480. Essa foi uma boa, né, Ana? Porque uma das críticas que fazem é o seguinte, se vamos admitir que Deus fez tudo, que é complexo então e tudo mais, vamos pescar. Né? Não vamos fazer mais nada. Pelo contrário. Vamos no Facebook. A natureza é uma fonte riquíssima de informações e conhecimentos e que tem levado o homem a grandes descobertas científicas. Né? A gente no laboratório lá, a penicilina, né? Puxa vida, olha só. A gente descobrindo como esses aminoácidos funcionam, como a vida funciona. Nós podemos ter novas ideias de terapias, drogas e tudo mais. Com certeza. Então, admitir que um grande ser de extrema inteligência fez o universo e fez a vida nos faz preguiçosos? Nos faz escolher e pescar, Ana? O que você acha? Não, nos enche de curiosidade por querer entender por que ele fez isso, não aquilo, né? E nos dá ideias, porque da vida, da natureza, a gente tem tido quase todas as ideias que vocês veem, né? O avião, as pessoas viam os pássaros, né? Os fármacos, a gente viu que algumas plantas tinham uns ativos que funcionavam para tratar algumas doenças, né? Então, a gente pega muita coisa da natureza. Antibióticos, né? E tudo mais. Por favor. E outra coisa, isso aqui a gente já viu, tipo, desde o ponto de vista químico, não é improvável, tá, gente? É impossível que sequer uma biomolécula tenha sido formada pelo acaso. Mas tem algo muito pior que isso, que é a informação genética. E não apenas a informação genética, sino o código genético. Você sabe qual é a diferença entre informação genética e código genético? Muitas pessoas confundem, inclusive os mesmos biólogos. Eu acho que sei, mas conta aí, Ana. Tá, então informação genética, você já sabe, né? As letrinhas, né, que simbolizam cada nucleotídeo. Essa sequência, nessa ordem, essa é a informação genética que a gente encontra no DNA. Agora, essa informação é transcrita no RNA mensageiro e traduzida para a proteína. Que me diz que AUG, desculpe, que me diz que a AUG é metionina? Por que não é serina ou valina? Né? Esse conjunto de regras que me diz este tripleto de nucleotídeos corresponde a tal aminoácido, é um conjunto de regras chamado o código genético. E aí o pessoal falava, até faz pouco tempo, tem um único código genético, é universal, porque todos viemos, né, de um único ser chamado Luca, que é o último ancestral comum. Porém, o que acontece? Tem se descoberto que no mesmo organismo, né, tem 2 códigos genéticos. Por exemplo, a gente tem um código genético no núcleo, tem um código genético da mitocôndria, né? Mitocôndria, gente. A gente ouviu falar sobre mitocôndria, né? A Rogéria Ventura veio aqui falando da Eva mitocondrial. Se ainda não assistiu, volta e assista o da Eva mitocondrial. O código é diferente na célula, no seu núcleo, nessas mitocôndrias? E o que é esse código? Como assim? Então, são as regras para interpretar esse código se correlaciona com tal aminoácido. Esse conjunto é diferente. E não apenas entre, por exemplo, a mitocôndria e o núcleo, também entre espécies. Tem umas espécies que funcionam de uma forma e outras de outra. Então, não temos um código genético universal, tá? Então, como é que isso aconteceu? Aí você evoluiu e você fala, o código evoluiu. Tudo evolui, né? Se não tem um código universal, se 3 letrinhas não expressam necessariamente um aminoácido, significa que não são forças naturais que estão agindo, não é, Ana? Não, com certeza. Então, temos, por exemplo, os aminoácidos, a metionina. Geralmente, quando você encontra a metionina, você sabe que aí começa, digamos assim, é como a inicial da frase, que você sabe que aí começou a frase. E tem umas que finalizam a frase, que são as chamadas stop ou fim. Né? Aí, quando você chega aí, o ribossomo fala, aqui terminou a proteína, vou parar de sintetizar essa proteína, beleza. Aí, esse é o chamado de código genético padrão. Mas, como falei, tem o mitocondrial, e aí o pessoal fala, mas é muito simples, né? Você o código genético é só uma cópia de genes que codifica, né, umas proteínas que estão no DNA, e você só traduz isso e pronto, tem umas proteínas. Porém, se isso fosse tão simples assim, vamos fazer um exercício aqui, né? Digamos que você tem seu código padrão aqui, esse aqui é do ser humano, né, no ser humano. Então, por exemplo, se você tem no seu código original a sequência AGA, isso é traduzido para arginina. Mas aconteceu um erro, uma mutação. Aí,
a G foi trocada por U, aí vai dar AUA. Já a UA não vai ser arginina, vai ser isoleucina, vai ser outro aminoácido. Mas no código mitocondrial, o que você tem? Quando no código genético padrão você tem AGA, você vai ter arginina, né? Aqui. Mas no código mitocondrial, esse AGA vai ser fim. Uau. Então Caos total. Não é só apenas, trocou de aminoácido, até pode ser legal, né? Porque gerou uma coisa nova e pode ser que tenha outra função. Não. Você estava colocando certinho, né? A GA é para colocar arginina, mas aconteceu, bugou o sistema, o código bugou e falou, agora vamos usar as regras do código mitocondrial, então vai dar um stop. Então, você estava fazendo a proteína, digamos que o terceiro aminoácido, parou, não deu nada. Ou ao contrário, estamos na mitocôndria, era para eu ter parado a proteína aí, mas ele bugou e pegou as regras do código genético padrão, então vai adicionar uma arginina, mas ele vai bugar aí porque não sabe o que fazer, não vai adicionar algo novo, vai ser algo não funcional. Para vocês entenderem melhor, então, aqui houve uma modificação na sequência, lembram a sequência? São as letrinhas, e a modificação na regra é aqui. E eu tenho um exemplo bem legal. Já para terminar, tá? Então, o pessoal conhece o baralho, né? O baralho normal, né? Aí você imagine que vai num cassino e vai jogar pôquer. Só que a pessoa que vai jogar pôquer se confunde e usa as regras do blackjack. O que você acha? Que a pessoa vai ganhar? Vai perder tudo, porque ela achou que estava jogando blackjack e estava, na verdade, jogando pôquer. Isso que aconteceria também na vida. Você pegar as regras de um e bota no outro, dá um desastre total. Outro exemplo, aqui que somos brasileiro e colombiana, se eu te falo escritório largo, o que você entende? Bem largo. Mas o que é um escritório? Escritório é onde você trabalha. Tá, então seria algo aqui. Sim. Mas se alguém fala, por exemplo, para um colombiano, o que é um escritório largo? Ele vai pensar nisto, numa escrivaninha. Escrivaninha é escritório. E largo é comprido, tá? Não é largo. Não é largo, é o contrário. Então, aí a gente está usando as mesmas letras, que seria o caso, só que o conjunto de regras diferentes, de uma língua para outra. Mesma coisa, tá, gente? E pronto. Gente, olha, foi um papo super legal, Ana, mas a gente está chegando no fim, né? Eu poderia ficar aqui a noite toda conversando com a Ana Maria. A química da vida é fantástica, é extremamente interessante. E é prova definitiva, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, acho que a Ana Maria também não tem, né? De que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida, os fez prontos, não teria como, não é? A gente, lenta, gradual e sucessivamente, evolui essas coisas todas. Alguém chamou a existência, a vida, pelo poder da sua palavra. Alguém que sabia química como ninguém, com muitas e muitas ordens de grandeza a mais do que Ana Maria e eu. Parece que a gente sabe alguma coisa, né? A gente parece que sabe alguma coisa, mas a gente tem, assim, um vislumbre da química da vida. Ela é sensacional. E a gente só quer pesquisar e entender mais a profundidade, né? Graças a entender que isso é complexo e que foi planejado. Então, vocês conheceram mais uma defensora do design inteligente no Brasil, Ana Maria Garzon. Vai aparecer aqui o e-mail dela, alguma informação sobre ela. Convide a Ana Maria para dar uma palestra na sua igreja, na sua universidade, no seu grupo de estudos, mostrando como a química da vida nos revela, né, que um grande Deus, né? O designer se interpreta como Deus bíblico também, né? Um grande Deus fez o universo, fez a vida. Assista as palestras da Ana Maria no nosso canal do TDI Brasil, www.tdibrasil.com. Siga as ligas do Discovery Mackenzie. Que toda quinta-feira, às 5 da tarde. Quinta às 5. Quinta às 5. A partir de semana que vem, né? Vamos reiniciar na semana que vem as ligas do design inteligente. Olha, você quer saber um pouco mais sobre a vida? Hoje eu vou fazer um pouco de propaganda desse livro, né? O Antevidência. Foi publicado também em inglês, o Foresight. Vai ser publicado no espanhol também esse ano. A Ana Maria acabou de traduzir já, né, Ana? Está traduzido já para o espanhol. Então, vamos ter esse livro em inglês, português, espanhol. Previsão, vai chamar. Como é que é? Previsão. Isso, falou direitinho, não vou tentar repetir. E se você quiser adquirir esses livros, eles estão na editora Mackenzie. Se você quiser um pouquinho de desconto, tem a Coval Press, com K, é a editora oficial do Design Inteligente no Brasil, a gente dá um descontinho. Sim. Adquira os livros, conheça um pouco mais sobre a química da vida.
Evidências e mais evidências de que fomos feitos prontos por uma mente de extrema inteligência. Evidências e mais evidências que a boa fé, a fé de Gênesis 1 e 3, a fé descrita na palavra de Deus, a fé da minha professora da IBD, acho que da sua também, Sim. né, Ana? É corroborada hoje pelos avanços científicos, os conhecimentos científicos mais modernos e mais recentes, pela boa química. Uma química absolutamente fantástica, que rege a vida e que foi estabelecida por um ser que sabia química como ninguém. Ordens e ordens e ordens de grandeza. Ele sabe muito mais química que nós dois juntos, né? Somados, não é isso, Ana? Todos os químicos desse planeta sequer chegam perto em conhecimento, né? Ele fez vida enantiomericamente pura, uma vida extremamente sofisticada. Fez um código magnífico, o melhor de todos os códigos. Né? Eu sempre brinco, né? Quantos anos demorou para decodificar? Sim, é outra, né? Eu falo, o código Morse, o código ASCII, o QR Code e tudo mais, são códigos muito bons, criados por mentes inteligentes, mas o código da vida excede em ordens e ordens de grandeza, né? A parte, quem trabalha com computadores e programação, parece que seu esposo faz isso também, Nossa, né? ele que me explica toda essa parte de informação. Ele está aqui, viu, gente? Hoje a gente tem uma plateia. Sabe disso, que não há como, né, a gente imaginar que informação, que codificação poderia surgir por matéria inanimada. Só mentes inteligentes, extremamente inteligentes. Então, espero que você tenha gostado de mais esse programa. Ana Maria, suas considerações finais rapidinhas. Eu espero poder contribuir pelo menos um pouquinho para entender esse complexo tema que é a química da vida, né? A evolução química, que na verdade a gente entende que foi Deus que fez pronta a vida, de outro jeito não teria funcionado. Então, a gente continua, né, no Discovery Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no MacMass, o Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas, estudando a vida, tentando entender como Deus fez, porque quando a gente entende como Deus fez, a gente descobre ainda coisas mais magníficas e pode aplicar. Profunda mais, né? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Como químicos, a gente pode usar o que a gente consegue desvendar na química a favor da sociedade. Gente, então, não perca os próximos programas. Se você não assistiu os anteriores, assista todos eles. Programa Fé e Ciência na sua IPP-TV. A discussão da boa ciência e a boa fé, que nos mostra, através de racionalidade, com dados, com evidências, de que fomos feitos prontos por uma mente inteligente, fomos feitos segundo a palavra de Deus nos revela. Muito obrigada, venho sempre com a gente. Muito obrigada pela atenção.